Vamos resolver alguns exercícios sobre interpolação numérica. Então, esse primeiro exercício aqui tem este enunciado, a gente tem esta tabela aqui, que se encontra do lado esquerdo do nosso slide, e temos aqui esse enunciado. Dada a tabela ao lado, deseja-se primeiro a sequência que representa a melhor aproximação de f de 6 por meio de uma interpolação polinomial do segundo grau. Para a sequência desse quesito A, o polinômio interpolador de Lagrange resultante. E terceiro, o valor interpolado de P2 de 6 através do polinômio que a gente obteve aqui na letra B. Então, para responder a letra A, é claro que eu precisaria da tabela de diferenças divididas para estimar esse erro cometido com cada sequência. Acontece que o erro cometido ele é diretamente proporcional a essas produtórias aqui. Então, lembrando que um erro cometido por um polinômio, por uma interpolação, aliás, do segundo grau, é proporcional a uma produtória do terceiro grau, e assim sucessivamente, né? Então, o erro cometido pela sequência 2, 5, 7 é proporcional ao produto 6 menos 2, 6 menos 5, 6 menos 7, que é igual a 4. Por outro lado, o erro cometido pela interpolação do segundo grau, que usa a sequência 5, 7 e 10, é proporcional à produtora 6 menos 5, 6 menos 7, 6 menos 10, lembrando que eu quero uma interpolação para f de 6, é o que me diz o meu enunciado, certo? Então, por isso eu substituo x por 6 aqui e obtenho o mesmo 4. Então, tanto faz que a gente use uma sequência ou outra. Então, para prosseguir, eu vou tomar a sequência 2, 5, 7. Né? Então, o meu polinômio de Lagrange é o produto, como a gente já sabe, de y0 vezes L0 de x, y1 vezes L1 de x, e y2 vezes L2 de x. Então, lembrando que se a minha sequência é 2, 5, 7, o meu ponto de base, o meu polo de base é x igual a 2, né? Então, o meu L0 de x é um polinômio, todos os L's, L0, L1, L2, são polinômios do segundo grau. Então, só relembrando como é que eu construo cada um desses L's. No L0 de x, eu vou excluir x menos 2, então fica aqui x menos 5, x menos 7. E embaixo eu repito esse x menos 5, x menos 7, trocando o x por 2, que foi o ponto que eu excluí. Então aqui fica 2 menos 5, 2 menos 7. Já o L1, que está associado com o x1, que é 5, eu vou excluir x menos 5 no numerador. Então vai restar x menos 2, x menos 7, e embaixo troco o x por 5. 5 menos 2, 5 menos 7. E a mesma coisa o meu L2 de x. Então, o meu L2 de x eu vou excluir x menos 7. E vou ficar com x menos 2, x menos 5. E embaixo troco o x por 7. 7 menos 2, 7 menos 5. Então, fazendo essas contas, eu obtenho essas parcelas parciais e a minha interpolação para f de 6 é aproximadamente igual a 7,5247, utilizando
um polinômio de Lagrange. Lembrando que qualquer que seja a metodologia que eu use para a interpolação polinomial, vai me dar o mesmo resultado, rigorosamente o mesmo resultado, porque os polinômios são iguais, certo? Então, só um polinômio pode interpolar esses 3 pontos, qualquer número de pontos. Só existe um polinômio do grau n que interpola n mais 1 pontos, certo? Então, vamos ver agora esse segundo exercício resolvido, que se refere à interpolação ao polinômio interpolador de Newton. Então, nesse exercício, eu tenho uma tabela parecida, com um ponto a mais apenas. Então, primeiro eu peço que se construa a tabela de diferenças divididas. Depois, usando esta tabela, determinar a sequência que apresenta a melhor aproximação de f de 6,5 por meio de um polinômio interpolador de Newton do segundo grau. Depois, o polinômio de Newton do segundo grau que eu determinei na sequência B. E por último, utilizando este polinômio que eu determinei em C, interpolar f de 6,5, e aliás ainda existe uma quinta alínea ali, que é empregando interpolação linear, determinar o valor de x que corresponde a y igual a 4. Então, na letra E, eu tenho uma interpolação inversa, certo? O normal é eu interpolar valores de y dado x. Agora, eu quero o contrário. Eu quero conhecer o valor de x que me dá um valor de y específico. Então, vamos ver aqui como fica esta tabela, que aí já está pronta, né? Como eu posso calcular qualquer destes pontos da minha tabela. Ela já está pronta, então vamos ver como se calculam esses pontos. Esses pontos aqui da diferença D1 são muito fáceis, porque este ponto aqui, por exemplo, por isso eu gosto dessa tabela em forma de escada. Podemos ver aqui que isso aqui vai descendo degraus, tá certo? Porque não vai me restar dúvida sobre como eu faço essas contas. Então, 0,32435, que é essa primeira diferença de ordem 1, resulta de, eu subo aqui, desço aqui essa escada, ó, e subo aqui essa escada e vejo que é 1,9995 menos 1,3508, e eu continuo aqui para o lado de cá e vejo que o meu denominador é 2 menos 0. Então, para obter este que eu circulei, é 1,9995 menos 1,3508 dividido por 2 menos 0. Já este outro cara aqui, ó, esse 6,91 vezes 10 a menos 4, eu vou seguindo aqui e vejo que o meu numerador da fração é 1,3831 vezes 10 a menos 2, menos 8,2967 vezes 10 a menos 3. Esse é o meu numerador. Enquanto que o meu denominador, eu prossigo aqui até encontrar os valores de x e vejo que é 10 menos, subo aqui, continuo subindo, 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 e vejo que é 10 menos 2 no denominador, tá certo? Então, esta tabela em forma de escada me favorece
determinar qualquer desses valores aqui, começando com a tabela em branco, né? Então, na letra B, a sequência que apresenta a melhor aproximação para f de 6,5. Então, aqui, por infelicidade na escolha, eu tenho duas sequências simétricas. Eu vejo que de 3 para 5 tenho 2, de 5 para 8 tenho 3. Enquanto aqui eu tenho de 5 para 8, 3 e de 8 para 10, 2. Então eu vou fazer essa conta. E por coincidência eu fiz essa escolha no exercício anterior também. E deu igual. Mas se não fossem sequências simétricas, com certeza haveria uma diferença. Por exemplo, se aqui no lugar de 10 fosse 11 ou fosse 9. Então haveria uma sequência que me daria um limitante para o erro inferior. E seria esse que eu ia escolher. Como novamente eu fui indiferente, então para prosseguir eu vou escolher qualquer dos dois. E nesse caso eu escolhi 3, 5, 8. Então eu já tenho a minha tabela, certo? Então novamente a minha formato de escada vai me auxiliar aqui. A minha sequência é 3, 5, 8, então o meu x0 é igual a 3. O meu y0 é 2,4678 e os demais eu vou descer a escada aqui, ó, até o D2, porque eu quero um polinômio do grau 2. E eu vejo que os números que estão envolvidos, ou seja, a diferença de ordem 0, é 2,4678, a de ordem 1 é 0,6867 e a de ordem 2 é 0,12258. Então, por isso, meu P2 de x é 2,4678 mais 0,6867 vezes x menos 3, mais 0,12258 vezes x menos 3, x menos 5, e obtenho na letra D agora meu valor interpolado para f de 6,5 como 5,5148 através de um polinômio de Newton do segundo grau. Na letra E, como é uma interpolação inversa, eu vou trocar as colunas, ou seja, x vai passar a ser variável dependente e y independente, e eu quero saber o valor de x para o qual eu tenho y igual a 4. Então eu inverto agora, tá certo? E vejo aqui que o 4 está entre 3,8412 e 7,7399. Construo a minha tabela, como é um polinômio do primeiro grau, porque é uma interpolação linear, aqui eu tenho o meu D1. Então, o meu P1 de y é 5, que é a diferença de ordem 0, mais 0,76949 vezes y menos 3,8412, que me dá um P1 de 4, ou seja, para y igual a 4, x tem que ser igual a 5,1222. Tá? Então, é uma interpolação em que eu troco as colunas. Então, y passa a ser a variável independente e x a dependente nesta interpolação. Então, por último, aqui eu tenho um exercício envolvendo a interpolação por splines. Essa tabela, então, representa a resistência à tração de corpos de fibra de vidro em função do percentual em peso de vidro após a cura do elemento. Tá certo? Então, na letra A, eu quero as derivadas segundas de interpolação nos nós para uma condição linear nos extremos. Tá? Lembrando que na interpolação por spline eu resolvo o problema em duas etapas. Primeiro,
determino as derivadas segundas em cada um dos nós e depois eu determino as constantes, os coeficientes do polinômio que representa o trecho de interesse para mim. Tá certo? Então, eu determino aí um H1 40 menos 30 igual a 10, o H2 45 menos 40 igual a 5 e assim sucessivamente. H1, H2, H3, H4, certo? Então, H1 e S1 nesse intervalo, H2 e S2, lembrando que S2 é o polinômio, nesse intervalo, H3 e S3 nesse intervalo e H4 e S4 neste intervalo. Então, se eu quero determinar um valor aproximado por interpolação para a resistência dado um percentual de vidro de 48%, então eu estou aqui no meu S3 e vou precisar, portanto, de A3, B3, C3 e D3. Então, o primeiro passo, que eu está aqui ainda na letra A, é a determinação das derivadas segundas de interpolação. Então, lembrando que se eu tenho 5 polos na minha tabela, a minha matriz A será 3, porque é 5 menos 2, é sempre N menos 2, então é 3 por 5. Então, como é que eu preencho essa matriz? Eu preencho essa matriz H1, 2 vezes H1 mais H2, a gente já viu isso, H2 e assim sucessivamente, né? Então, o meu vetor B é 6 vezes, primeira linha, y2 menos y1 sobre H2 menos y1 menos y0 sobre H1. E assim sucessivamente. Prestar atenção para não esquecer de multiplicar por 6. Eu tenho o meu vetor B, 1,68, 2,4 e 0,6. Minha matriz aumentada desse sistema para a solução por Gauss. É essa que se encontra aqui à direita. Então, fazendo a eliminação, eu chego a estes valores da derivada segunda, G1 igual a 0,037636 e assim sucessivamente. Lembrando que se eu usei uma condição linear, G0 é igual a 0 e Gn também é igual a 0. E esses foram os valores que eu determinei. Já na letra B, de posse das derivadas segundas, eu posso determinar A3, B3, C3 e D3, através das fórmulas que foram apresentadas na aula. Lembrando que A3 é G3 menos G2 dividido por 6H3, que dá este valor. B3 é G3 sobre 2. C3 é Y3 menos Y2 sobre H2 mais... Desculpe, H3. Y3 menos Y2 sobre H3 mais H3 sobre 6, 2 vezes G3 mais G2, que me dá esse valor, e D3 igual a Y3. Então, substituindo aqui no polinômio, eu obtenho uma resistência para um percentual de 48% de 22,443 KSI. Lembrando que 1 KSI são 1000 PSIs. Certo? Então, na letra C, eu agora vou determinar utilizando a condição parabólica. Então, dada aquela mesma matriz, ou seja, esta mesma matriz aqui, certo? Eu vou agora somar a primeira coluna com a segunda,
e a última coluna com a penúltima, para obter esta matriz A agora. O que me conduz a esta matriz aumentada, porque o vetor B não muda, só muda a matriz A. Determino, por eliminação de Gauss novamente, as derivadas segundas, lembrando que eu apenas determino utilizando a condição parabólica ou a condição linear. Eu determino G1, G2 e G3 e utilizo a regra da condição respectiva para determinar o G0 e o G4. Na condição parabólica, G0 é igual a G1 e G3 é igual a G4. Por isso eu tenho aqui as minhas derivadas. Certo? E agora posso substituir da mesma forma nas formulações de A3, B3, C3 e D3 para determiná-los e determinar agora, através da condição parabólica, um R de 48% igual a 22,441.